Amados, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós vamos estudar, amados, vários textos da palavra de Deus nessa noite. Talvez não vai dar tempo de você abrir a sua Bíblia em todas as passagens, mas fique tranquilo que nós colocaremos aqui no telão as passagens que nós iremos compartilhar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Senhor, que nesta noite o nosso coração esteja preparado, Senhor, como uma terra que é preparada para receber a semente. Senhor, pois a tua palavra, ela é como a semente que vai cair no nosso coração e ela vai germinar, crescer e dar os seus frutos. Por isso, Senhor, tira, Senhor, de nós toda a imperfeição, toda a incapacidade de entender e de compreender a sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor fala à igreja, porque a tua palavra diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pai, usa-me para a tua glória, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos livra e nos proteja de toda seta e de todo dardo inflamado do maligno. Pai, que a nossa mente seja levada cativa a Ti nessa noite. Pai, e que nenhuma, Senhor, seta do diabo, nenhum pensamento contrário a Ti venha dominar a nossa mente e o nosso coração. Pai, eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amada igreja? Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, amados, a palavra ela vai ser
muito clara para todos nós. A palavra ela está dizendo que nós somos uma geração eleita. Nós não somos como aqueles que não servem a Cristo. Que muitas vezes nós achamos que aqueles que não servem a Cristo são melhores e maiores do que nós. Nós somos uma geração eleita. O Senhor nos elegeu. Não foi homem que nos elegeu, foi o Senhor que nos elegeu. A palavra do Senhor está dizendo que nós somos um sacerdócio. Eu e você somos o quê? Nós somos sacerdotes, irmãos. Todos nós somos sacerdotes. Diante de Deus, todos nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Muitas vezes a igreja acha que só nós, pastores, somos sacerdotes do Senhor. Você é sacerdote para pastorear e liderar a sua casa e a sua família. Você é sacerdote para você apresentar ofertas a Deus pela sua família. Então, amados, nós somos todos sacerdotes reais. O que é um sacerdote real? É um sacerdote que vive na presença do Rei. Jesus é o Rei dos Reis e Jesus é o Senhor dos Senhores. Nós fomos chamados para oferecer sacrifícios a Deus na presença do Rei Jesus Cristo. A Bíblia também diz que nós somos nação santa e povo exclusivo de Deus. E para que nós somos tudo isso? Para anunciar, amados, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos vivendo dias, amada igreja, em que nós temos nos esquecido o propósito para o qual nós fomos chamados. Se prega tantas coisas hoje em dia a respeito de chamado, a respeito de propósito, mas permita-me lhe falar uma coisa: não tem como nós exercermos alguma coisa para o Senhor, se em primeiro lugar nas nossas vidas, nós não temos esses 4 ministérios operando em nós. Queremos as benfeitorias, queremos os benefícios do reino, mas não nos comportamos como cidadão desse reino. E muitas vezes, irmãos, dentro do princípio da honra, nós desonramos o nosso Deus. As pessoas muitas vezes não compreendem a palavra desonra. Mas nós vivemos numa sociedade onde a desonra, ela está impregnada não só no meio evangélico, mas em todos os setores das nossas vidas. Tanto que isso é verdade, irmãos, que em Provérbios nós temos um texto, no capítulo 3, no verso 9, a qual a palavra do Senhor vai dizer assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações que vocês tiverem. Amados, a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é a seguinte: nós temos honrado o Senhor? Nós temos honrado o Senhor dentro do princípio da geração eleita? Nós temos honrado o Senhor, irmãos, dentro do princípio do sacerdócio real? Nós temos honrado o Senhor dentro do princípio de nação eleita? Nós precisamos, irmãos, rever o nosso modo de vida. Porque, irmãos, eu não tenho dúvida
que nenhuma palavra que sair deste altar, seja através de mim, ou seja de qualquer pregador, ela jamais deixará de ser a verdadeira palavra de Deus. Tudo que sai do altar vem de Deus, para os nossos corações. E amados, essa questão de nós desonrarmos o Senhor, é tão sério, que Deus, amados, mandou um profeta escrever um livro, de Deus fazendo a sua queixa contra os sacerdotes. Veja bem, nós estamos falando que nós somos um sacerdócio real. Nós somos uma geração eleita. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo exclusivo de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo muito sério que está escrito no livro do profeta Malaquias. Quando nós falamos no profeta Malaquias, a primeira coisa que vem na sua mente é Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas é interessante que eu não vejo ninguém falar o início da história, por que Deus deixou essa mensagem dura para os sacerdotes de Israel. Então eu quero que você leia junto comigo, amados, Malaquias capítulo 1, do verso 1 em diante. Malaquias capítulo 1, do verso 1 em diante. Palavra do Senhor, dita à nação de Israel, através do profeta Malaquias. Diz assim a palavra do Senhor: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Aí nós vamos passar por versículo 2, que vai falar sobre o amor de Deus pela minha vida e sua vida. Verso 2 vai dizer assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Amados, vocês acreditam que tem pessoas, até os dias de hoje, que quando você fala para ela, Deus te ama, ela faz aqui a mesma pergunta que o povo de Israel fez, mas de que maneira Ele nos ama? De que maneira Deus me ama, se eu estou passando por uma prova? De que maneira Deus me ama, se eu perdi bens e pessoas preciosas na minha vida? Como que Deus me ama, se Ele está deixando eu passar por essa luta? O povo pensava isso de Deus. E Deus vem tratando, irmãos, os pecados da nação, trazendo uma palavra que, em primeiro lugar, Ele amava o povo dele. Ele ama o povo dele. E Ele continuará amando o povo dele. E no texto vai continuar dizendo assim: não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Amados, quando nós vemos aqui a palavra contra o povo de Edom, dizendo que Deus não aprovava a conduta deles, que Deus não aprovava o caráter deles,
Deus estava dizendo para Israel: vocês com toda a imperfeição de vocês, vocês com todos os erros de vocês, vocês com todos os pecados de vocês, eu tenho amado vocês. Porém com Edom não será da mesma maneira. Eu destruirei tudo o que eles levantarem. Eu destruirei tudo o que eles fizerem. E ainda disse o Senhor: e se eles voltarem a reconstruir, eu tornarei a destruir. Mas com o povo de Israel, irmãos, a coisa estava acontecendo de uma maneira diferente. Deus não estava trazendo sentença de juízo, mas Deus estava chamando perto para o povo para andar perto de si. O povo estava cometendo alguns pecados que aos olhos do povo não era pecado, mas aos olhos de Deus era algo que não estava o agradando. Então, irmãos, Deus, antes de exortar o povo, Deus mostra o seu amor para o povo, dizendo: eu os amo, assim como Deus diz para mim e para você nessa noite. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, eu amo você, homem, eu amo você, mulher. Deus nos ama. Só que todo pai que ama o filho, todo pai que ama a filha, quando vê ele fazendo algo errado, o que o pai faz? O que a mãe faz? Isso, irmãos, em toda a história do ser humano foi assim. Criança fez alguma coisa errada, o papai vai lá, corrige ela. Filho, não faz mais isso. Se a filha faz alguma coisa de errado, a mamãe vai lá, corrige: filha, não faz mais isso. Mas o filho e a filha vai tornar a fazer. Mas esse pai, essa mãe, deixa de amar o seu filho só porque ele deixou de fazer algo que o pai pediu para ele não fazer mais? Não. Então Deus é assim comigo, Deus é assim com você. Ele nos corrige domingo após domingo, Ele nos põe nos trilhos, Ele fala para nós: não põe o dedinho na tomada mais, que você vai tomar um choque. Olha, não mexe na faca, que você vai se cortar. É Ele virar as costas, nós vamos lá enfiar o dedinho na tomada, nós vamos pegar a faca na mão. Mas Ele não nos deixa de nos amar, porque nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo adquirido pelo Senhor. Então Deus se dirige aqui, irmãos, à classe sacerdotal de Israel, e por isso que eu fiz questão de ler o primeiro versículo de 1 Pedro 2,9, para nós entendermos quem nós somos na presença do Senhor. Então, amados, na continuação do versículo 5, nós vamos ver Deus rejeitando os sacrifícios de Israel. No verso 6, ele vai dizer assim: o filho honra o seu pai, e o servo ou o escravo o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor de vocês, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos aos sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira nós temos desprezado? Se Deus é Pai, nós estamos honrando Ele como filho? Em tudo, irmãos. Eu venho de uma geração
eu aprendi, e isso os pais devem ensinar para os filhos até hoje, que o que mais nós temos de importante na nossa vida é o nosso sobrenome. O sobrenome fala das nossas origens. O meu sobrenome é Garó. Sou neto de italianos. Não conheci os meus avós. As lembranças que eu tenho deles, assim, são muito raras. Meu pai já faleceu há quase 20 anos. Mas uma coisa eu carrego dentro de mim, que quando eu vou fazer alguma coisa, que às vezes tem um caráter duvidoso, por causa de nós sermos tentados, eu lembro do meu pai, e dos ensinamentos que ele me deu, e eu digo, eu preciso honrar o nome do meu pai, mesmo que ele esteja morto. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Se eu sou o pai de vocês, aonde está minha honra? Se eu sou o Senhor de vocês, como nós cantamos aqui no último louvor, onde o refrão do louvor é: eu estou disposto a perder tudo pelo Senhor. Será? Será que estamos dispostos a perder tudo por causa do Senhor? Você está disposto, por amor, a perder a tua casa hoje? Você está disposto, por amor, a perder um ente querido da família para a morte? Você está disposto? Então, amados, Deus não está falando disso. Se nós estamos dispostos ou não, só usei isso pelo último louvor que nós cantamos aqui. Mas se Ele é Pai, temos que honrá-lo como Pai. Se Ele é Senhor, temos que honrá-lo como Senhor. Mas muitas vezes eu e você perguntamos: aonde nós temos desonrado o Senhor? Aonde nós temos desprezado o Senhor? E aí, amados, Deus vai continuar aqui. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? E aí Deus responde, irmãos. Olha só que coisa. Deus não vai exortar o povo por causa do pecado de adultério. Deus não vai exortar o povo por causa do pecado de roubo. Deus não vai exortar o povo por causa do pecado de estelionatário. Olha só o que Deus vai falar para o povo aqui. Vocês me perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. E Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar. Ou seja, trazendo oferta impura no meu altar. E olha só, irmãos, acompanha comigo aqui. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira nós temos te desonrado, Senhor? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Na hora de trazerem os animais para o sacrifício, vocês trazem animais cegos para o sacrifício. Vocês não veem mal nenhum nisso. Quando a ordem, irmãos, lá no livro de Levítico, fala a respeito dos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Um animal para ser oferecido em sacrifício, para ser aceito ao Senhor, ele tinha que ser um animal perfeito, dentro do rebanho. Os sacerdotes, eles ficavam todos na frente do rebanho, ia passando animal por animal diante dos sacerdotes. O que os sacerdotes faziam?
olhavam as unhas dos animais, olhavam entre os dedos da pata, abriam a sua boca, viam se os seus dentes eram perfeitos, olhavam os olhos dos animais, olhavam a pelagem do animal, olhavam a estrutura física do animal. Se era um animal magro, se era um animal gordo, não servia. Tinha que ser o melhor. E quando aquela pessoa que ia oferecer o sacrifício, passava o seu rebanho diante do sacerdote, o sacerdote tinha que falar: esse é o animal perfeito que será sacrificado em prol da sua família e será aceito por Deus. Mas o que os sacerdotes começaram a fazer? O primeiro animal que passava, ele já falava: serve esse aí mesmo para Deus. Ele tem um pequeno defeitinho, mas Deus não vai nem perceber. Eu lembro de uma história, irmãos, que contam a respeito do pintor Miguel Ângelo. Talvez alguém já até ouviu essa história. Diz que ele estava numa basílica católica na Europa, pintando o domo, a cobertura da basílica, com um pincel. E quando ele termina de pintar, ele desce lá embaixo. Alguém chega diante dele e diz assim: ficou perfeito a sua obra. E ele diz: não, eu estou vendo um pequeno defeito na pintura. A pessoa que estava ao lado dele disse: mas aqui debaixo ninguém vai perceber. E ele disse: mas Deus vai. Porque tudo que nós fazemos para Deus, Ele percebe. Tudo que nós fazemos para Deus, Ele percebe, irmãos. Então, na hora de trazer os sacrifícios, eles traziam animais cegos para sacrificar. E diziam, e Deus dizia: vocês não vê mal algum nisso? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal nenhum nisso? Tentem oferecê-los de presente ao governador de vocês. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Sabe que o Senhor falou comigo, irmãos, nesse texto? E olha, eu estou a semana inteira, relutando, que eu não queria pregar essa palavra hoje. Eu aprendo, irmãos, com esse texto, que nós temos um rebanho precioso. Escute que eu vou te falar, quem é espiritual vai entender. Muitas vezes nós temos a melhor televisão dentro de casa. Nós temos o ar-condicionado de última geração. Temos na nossa garagem um carro top. Temos na nossa garagem, às vezes, uma moto top. O nosso guarda-roupa está cheio de roupas top. O alimento que eu ponho na minha mesa é alimento top. E saio todo final de semana para almoçar ou jantar fora. Os meus pertences são top, o meu relógio é top. Temos muitas coisas top dentro de casa. Mas na hora que nós viemos para o culto e vamos oferecer algo ao Senhor, nós pegamos os animais defeituosos que nós temos nos bolsos. E colocamos no altar do Senhor um sacrifício que Deus não aceita. Não estou falando de dízimo e oferta. É bem verdade que Jesus, quando estava
lá na porta do templo, diante do gasofilácio, que era onde se colocavam as ofertas, e ele notou que os homens ricos, eles davam de oferta o que sobrava, resto. Mas Jesus viu uma viúva, pobre, que não tinha nada, apenas algumas moedinhas, que foi lá e colocou tudo que ela tinha dentro do cesto. Irmãos, se nós somos sacerdócio real, nós precisamos começar a observar o que nós estamos oferecendo para Deus. Muitas vezes o nosso louvor é um animal defeituoso que nós estamos oferecendo a Deus. E lembrem-se, por que Deus deu a direção de ministrar essa palavra? Porque daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos pegar na nossa mão o pão e o cálice. E de que maneira nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice e nós vamos comer e beber? Então Deus estava aqui, irmãos, dizendo isso através do profeta. Deus estava falando para eles, irmãos, olha como a coisa é séria. Deus estava dizendo assim para os sacerdotes: se for para vocês me trazer uma oferta com defeito, fechem a porta do templo. Não quero o templo aberto. Está no versículo 10. Você pode ler junto comigo aqui. Deus diz assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Irmãos, o que nós muitas vezes estamos entregando ao Senhor é algo inútil. Muitas vezes o nosso louvor é inútil. Muitas vezes a nossa oração é inútil. Muitas vezes a nossa oferta é inútil. Deus está rejeitando, Deus está recusando. Porque não tem glorificado o nome dEle. Mas lembre-se, Deus só está corrigindo o povo porque Deus os amava. Eu falei aqui no culto de domingo passado, eu falei que grande parte da igreja não está sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. E como pastor, irmãos, que ama a sua vida, eu falei domingo passado: feche essa brecha na tua vida o mais rápido possível. E Deus nessa noite vem com isso para cima da gente, dizendo para mim e para você: eu vos escolhi, vocês são meus, mas vocês não podem me servir de qualquer jeito. Fechem a porta do templo, é melhor do que vocês acenderem fogo no meu altar e oferecerem aquilo que não me glorifica. Ainda no verso 10, Deus diz: não tenho prazer, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei os seus sacrifícios. Deus quer nos abençoar, igreja. É por isso que quando nós olhamos para o capítulo 3 de Malaquias, nós vemos Deus falando isso aqui para o povo. No verso 6, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos
e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Irmãos, Deus só está esperando algumas pessoas fazer isso nessa noite. Voltar para Ele, que Ele vai voltar correndo para você. Às vezes tem pedrinhas que está atrapalhando você de viver o mover sobrenatural de Deus. No verso 8, Deus vai dizer: pode um homem roubar a Deus? Contudo, estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos, Senhor? E Deus fala nos dízimos e nas ofertas. Mas, amados, lembrem-se que nessa época aqui, não existia moeda, não existia dinheiro. Então o que as pessoas faziam? Das suas plantações, elas ofereciam a sua primeira colheita ao Senhor, levava no templo, consagrava, Deus aceitava. Pegava os seus rebanhos, levava até o altar, consagrava, oferecia, e Deus os abençoava. Então, se Deus não muda, irmãos, naquela época, quando Deus estava falando de dízimo e oferta, estava falando não de espécie em dinheiro, porque não existia. Mas hoje, irmãos, nós vivemos e dependemos deste dinheiro que Deus nos dá. Porque o dinheiro é maldito. Ele é a raiz de todos os males. É o dinheiro que gera ganância no coração do homem. É o dinheiro que gera, irmãos, corrupção. Então, se nós realmente não colocarmos a nossa fé em Deus e não adorarmos o dinheiro, e entendermos que o dinheiro é uma bênção nas nossas vidas, e entregarmos o que é de Deus, nunca vai faltar, nunca vai faltar, nunca vai faltar, nunca vai faltar. Então aqui, irmãos, não é questão de fé. Ai, pastor, eu não tenho fé ainda para fazer isso. Isso não é questão de fé, é questão de honra. Eu dizimo não é porque sou obrigado, não, irmãos. Eu dizimo porque eu preciso honrar o meu Deus. E olha que Deus é bom, Ele pede só 10%. Já pensou se Ele pedisse 60%? Então, irmãos, que tipo de sacrifício nós estamos entregando no altar do Senhor? Aí Deus continua no verso 9: vocês estão debaixo de grande. Quem que está dizendo isso, amada igreja? Quem que está dizendo isso? Deus. Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Irmãos, quando você for entregar o seu envelopinho dentro da salva, põe o Senhor à prova. É a única oportunidade na Bíblia que Deus nos dá para colocar Ele à prova. Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor, hein? Eu estou colocando aqui dentro o meu dízimo, eu estou colocando a minha oferta. Agora eu quero ver o Senhor honrar a tua palavra na minha vida. Agora eu quero ver se o Senhor realmente vai abrir ou não vai abrir a janela dos céus. Isso não é desrespeito a Deus, não, irmãos. Porque é Deus que está falando. Façam isso, ponham-me à prova. Diz o Senhor dos Exércitos: e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos
que nem terão onde guardá-las. Eu creio nessa palavra, irmãos. E sabe que eu gostaria de ver um dia antes de eu morrer? Ou se Jesus voltar antes, eu queria passar na frente da casa dos irmãos, ver um carro dentro da garagem, e 5 na calçada do lado de fora. Sabe uma coisa que eu queria ver? É passar em frente à sua casa, mas saber que você tinha mais 6, 7 casas de aluguel na cidade. Porque, amados, isso aqui que eu estou pregando tem que fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Isso aqui, irmãos, é para nós darmos um tapa na cara, irmãos, da pobreza, da falência, das dívidas financeiras. Irmãos, é dar um tapa e dizer: Deus vai me honrar, porque eu tenho honrado Ele. O princípio da honra, irmãos. O princípio da honra. Dentro do princípio da honra. E não estou advogando em causa própria não, viu, irmãos? Mas você acha que você tem me honrado? Como seu pastor? Não precisa responder não. Às vezes um líder de GCD recebe mais honra do que o pastor. Então Deus está falando conosco nessa noite. Honre para ser honrado. Gostaria de chamar o louvor aqui. Como que nós podemos honrar o nosso Pai? No verso 11, Deus diz: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e videiras nos campos não perderão seu fruto. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Na minha vida faz anos que eu não recebo uma visitação do devorador. Glória a Deus. Mas sabe por que, irmãos, eu não recebo a visitação? Por causa da honra. Eu honro o Senhor. Ainda que um filho desobediente, que desobedece o que o pai fala muitas vezes, mas eu tenho dentro de mim o princípio da honra. E se nós fizermos isso, irmãos, se nós honrarmos Deus, você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Você não tem noção. Vocês ouviram o que Deus falou através do profeta aqui? Vocês ouviram? Eu nem olhei para ver quem era. Não desrespeitando o profeta, de maneira nenhuma. Mas porque eu estava atento à voz. E Deus falou, vocês ouviram. Meu servo, continue. Eu tenho me agradado de ti. Vocês ouviram. Não foi combinado isso não. Vocês ouviram o profeta falar. O Senhor está acrescentando dias. Até me arrepio, irmãos. Mas o dia que eu não agradar, vocês vão ouvir também profeta se levantar e dizer que Deus não tem se agradado.
Então, irmãos, de tempos em tempos eu tenho que perguntar para o meu pai: pai, o senhor está feliz comigo? O senhor está feliz com o que eu estou fazendo para o senhor? E às vezes, irmãos, Deus fala sussurrando no meu ouvido: você precisa melhorar nessa área aqui, hein? Muitas vezes eu já ouvi Deus falando: vou fazer de conta que nem ouvi o que você falou. Por causa do amor. Ele jamais vai deixar de nos amar. Jamais vai deixar de nos corrigir, de nos exortar. O pai sempre quer o melhor para o filho. E nós não podemos nos esquecer, amada igreja, que um dia nós vamos viver para sempre junto do Pai. Há muitos anos atrás, isso quase 20 anos atrás, eu visitei a cidade de Londrina, num final de semana, e no sábado, eu fui com um casal de irmãos que havia nos convidado para ir para lá. Aí passei no shopping, Fernando. E eu nunca gostei de shopping, irmãos. Eu não tenho paciência para andar dentro de shopping. Eu não tenho paciência, é verdade. Você nunca foi comigo no shopping? Brincadeira, Denilson. Mas é verdade. Então eu fico angustiado, eu quero ir embora logo. Porque quando eu vou no shopping, irmão, eu vou direto na loja, pego o que eu quero e vou embora. E naquele dia, as pessoas que eu estava foram andar no shopping, eu sentei num banco, como eu sempre fiz. Falei, vai lá, eu vou ficar esperando aqui. E num banco mais à frente, tinha um pai sentado com uma criança. O Senhor me trouxe isso agora na lembrança. Daqui a pouco, dentro do shopping, aquele pai sai rolando no chão com a criança, brincando com ela, e não estava nem aí com quem estava vendo, com quem estava passando. Ele estava desfrutando o melhor momento com o seu filho, e o filho estava vivendo o melhor momento com o seu pai, num piso de um shopping center, onde o chão já deveria estar sujo, de tantas pessoas que andaram ali. Um dia eu e você vamos estar lá junto com ele. E sabe o que eu quero, irmãos? Eu queria que Deus me pegasse e rolasse no chão comigo. E falar, filho, que bom que você venceu e você chegou aqui nesse dia. Eu vi as suas lutas, eu vi as suas provas, eu vi as suas dificuldades, eu vi as suas tentações, mas como um pai eu sempre estive ali com você. Então, se Deus é o nosso Pai, vamos honrá-lo. Se Deus é o nosso Senhor, vamos honrá-lo. Porque isso chateia, entristece o coração do Pai. Você já viu um pai bravo? Eu não sei o seu pai como era. O meu, quando eu fazia alguma coisa errada, às vezes ele não corrigia na hora, mas às vezes ficava dias sem falar. E o filho sempre precisa do pai, e uma hora a gente ia precisar pedir alguma coisa. Pai, tem uma moedinha aí? Fazia de conta que nem ouvia.
Pai, estou precisando de um conga. Porque o tênis de marca na época era o conga, viu, irmãos? Conga e o que chute, depois veio o bamba. Eu deixo essa mensagem para a amada igreja. Vamos honrar ao Senhor.